crianças, hoje é um domingo, né? E estamos nos encontrando novamente. Hoje a história que eu tenho para vocês é a história da viúva pobre. Acho que vocês já conhecem, mas é sempre bom relembrar. Então, Jesus estava na sinagoga no momento de ofertório das pessoas. E os comerciantes, as pessoas que tinham na região, costumavam fazer a sua oferta. Muitos comerciantes tinham muito, sabe? E se dedicava da sua oferta, o que sobrava das coisas, ele desejava entregar na igreja. Então ele ia, no momento que ele via muitas pessoas, ele colocava e olhava para todos e voltava. Ele queria apenas que as pessoas vissem que ele era bom. Por isso, ele estava devolvendo e dando no tempo. E Jesus observando. Tinha também uma viúva que ela não tinha uma situação boa. E ela só estava com 2 moedas. E ela decidiu, mesmo assim, doar tudo o que ela tinha. Ela foi e doou apenas as 2 moedas. O que nós podemos aprender com essa história? Que não importa o valor que você tem para fazer essa doação para Deus. O que importa é o seu coração. Certo? Então agora eu vou fazer uma atividade com vocês, rapidinho, se vocês não conseguirem, faça com a mamãe depois. Vocês vão pegar um sulfite, durex e lápis de cor e vão escrever: doe-se a si próprio para Deus. Então vocês vão pegar 2 moedas, vão colocar do lado ao contrário, o número para baixo. Vão colocar um durex, não precisa ser com muita força, porque depois a gente vai tirar. Em seguida, vocês vão pegar um lápis e pintar em cima. Acho que vocês já fizeram isso na escola já. Tá vendo? Vai ficar aparecendo a moeda. O que que é? Por que que eu pedi para vocês fazerem? Isso é um lembrete. Vocês vão colocar no guarda-roupa, no espelho das meninas, né? Para sempre que olhar essas moedinhas aqui, vocês podem tirar depois, tá? Para sempre que vocês olharem esse cartazinho, vocês se lembrarem que o importante é doar com o nosso coração, o que a gente tem de melhor para Deus. Ah, o que eu tenho de melhor? Eu tenho uma sugestão. Nós podemos também doar o nosso coração, o nosso tempo. E aí, vocês vão completando o cartaz. E depois, vocês podem me enviar, tá? Vou deixar meu WhatsApp com a tia Vanessa e vocês enviem. Eu quero ver o cartaz mais bonitinho que vocês puderem, tá bom? O que vocês podem doar para as outras pessoas? O seu sorriso, a sua obediência com o papai, a sua conversa com o seu amigo, né? A não desanimar nos estudos. Tudo isso vocês podem colocar nesse cartaz, tá bom? E sempre se lembrar que o que devemos doar é com o coração e o que nós temos de melhor para Deus. Não para que todos vejam, mas para o nosso interior, para o nosso coração, tá bom? Crianças, um beijo. Fique com Deus e até o próximo mês, onde estaremos juntos sempre aprendendo algo importante, tá bom? Beijo, tchau! Graça e paz, irmãs, irmãos. Em mais um domingo nós nos reunimos para celebrar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E a nossa união não é física, mas ela é espiritual. O Salmo 98, em seu início, versos 1 a 3, faz um convite para o nosso culto. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações.
lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Estamos nesta noite parando as nossas atividades para celebrar ao Senhor, porque temos reconhecido a salvação de Deus nas nossas vidas. E em mais este momento de culto, queremos entregar ao Senhor a nossa mente, o nosso coração, para podermos aprender tudo aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração através dos cânticos, dos textos e da mensagem. Oremos ao Senhor, nos colocando em sua presença. Amado Deus e Pai, te agradecemos por esse tempo do nosso dia reservado para podermos celebrar este culto ao teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos porque hoje é um dia especial para nós, o dia de celebrarmos a Santa Ceia, de podermos trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus às nossas vidas, sacrifício que nos concede a salvação. E mais uma vez, ó Deus, nós te dizemos muito obrigado por nos conceder este perdão, esta salvação. E neste tempo, nós, ó Deus, queremos nos desligar das preocupações aqui ao nosso redor, no nosso lar, para nos concentrar em tudo o que tu vais falar ao nosso coração. Acolha-nos assim em tua presença, nós oramos, agradecidos e agradecidas em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao nosso Deus. Graça e paz, irmãs e irmãos. Eu quero contar para vocês uma história e gostaria que vocês refletissem sobre isso nesse tempo de confissão que teremos. Certa vez, uma mulher foi conversar com seu pastor e ela disse que não conseguia aceitar o perdão. Ela se sentia muito culpada por tudo que ela tinha feito na vida e ela não conseguia sentir em seu coração que Deus realmente havia perdoado-a. Então, o pastor olhou para ela e disse assim: eu quero que você vá lá na praia e que você faça um monte com areia. E ela foi, no outro dia pela manhã, fez esse monte com areia, ela empilhou o máximo de areia que ela conseguiu. E ele disse para ela: fica observando o que vai acontecer com este monte e depois você volte para me contar. Então ela fez um monte de areia e ela ficou ali observando durante 1h30. E ela viu que cada vez que as ondas do mar vinham de encontro ao monte, o monte diminuía.
até que chegou o momento onde não havia mais monte. Então ela voltou para o pastor e contou o que havia acontecido. E ele disse que aquele monte de areia era como os pecados na vida daquela mulher e que as ondas do mar eram como o perdão de Deus. Toda vez que nós nos arrependemos de nosso pecado e nós confessamos ao Senhor, Ele vem com uma onda e Ele tira esse pecado do nosso monte. Então todo pecado confessado, ele é perdoado. E na palavra do Senhor, em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: Se tivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Nessa hora, que você possa fazer a sua oração silenciosa, que você possa se apresentar diante do Senhor. E se você for como a mulher da história que contamos, que não aceita o perdão ou que não se sente perdoado, que você lembre-se dessa palavra, que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Todo pecado confessado, ele é perdoado. Amém? Vamos orar? Tua vontade faz, ó Senhor, eu sou feitura, tu és autor, molda e refaze todo meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Vive, triunfa, domina, enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Ainda no texto de 1 João, no capítulo 1, só que no versículo 9, nós lemos assim: Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos ler novamente? Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, mais uma vez, todo pecado confessado, ele é perdoado. Que você sinta-se perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs. Esse momento é dedicado ao ofertório. Esse momento é o momento que, se nós estivéssemos lá na igreja, você se levantaria do seu lugar e levaria a oferta até o gasofilácio. Depositaria lá o seu dízimo, a sua oferta. Nós oraríamos entregando esse tempo ao Senhor. E geralmente, quando nós estamos lá na igreja, às vezes nós temos a oportunidade de dar testemunho. Os irmãos dão testemunho sobre o quanto Deus tem sido fiel, sobre o cuidado de Deus, a providência de Deus. E eu, nessa noite, quero dizer para vocês uma coisa. Vocês sabem que eu dou aula, né, em seminários. E nesse tempo de pandemia, houve uma situação, está acontecendo uma situação onde já faz um tempo que eu não recebo, né, o salário do seminário. A igreja tem pagado direitinho, né? O pessoal lá do seminário, as aulas que eu tenho dado, né? Não têm sido pagas de forma correta. Mas eu fiz um propósito no meu coração, desde que começou esse negócio dos atrasos lá do seminário e essa situação de pandemia. Eu decidi que eu não ia mudar o meu dízimo.
Eu não ia mudar o valor. Eu continuei dando o valor como se eu estivesse recebendo. E eu dou o dízimo como se eu estivesse recebendo. E sabe, isso já faz algum tempo. Minha esposa está aqui, ela nem sabe disso. Está sabendo agora, eu fiz um propósito com Deus. E sabe, irmãos e irmãs, até esse presente momento, todas as contas estão pagas. Até esse presente momento, tenho podido ajudar minha família lá no Rio Grande do Sul, tenho podido comprar as coisas para casa, a casa está manutenida, as contas estão pagas, não dá para comer churrasquinho todo final de semana, mas sabe, a fidelidade de Deus tem sido presente. E eu estou contando para vocês isso porque foi um propósito que eu fiz com Deus. Quando começaram os atrasos, eu disse assim, não, eu vou continuar dando meu dízimo conforme eu propus no meu coração, e eu não vou reduzir o dízimo. Vou continuar dando o dízimo, mesmo que eu não esteja recebendo. Eu vou dar o dízimo como se eu estivesse recebendo. E a fidelidade de Deus tem sido presente. E graças a Deus por isso. Dízimo, meu irmão e minha irmã, tem a ver com o mover do coração que é nosso, em relação àquilo que Deus tem nos dado, àquilo que Deus tem feito na nossa vida. Dízimo tem a ver com uma decisão que eu tomo. Dízimo tem a ver com um compromisso que eu fiz lá quando eu assumi ser membro da igreja. Então, nessa noite, eu quero agradecer a todos e todas que estão aí como nossos irmãos e irmãs na fé, contribuindo para a igreja, dando seu dízimo, dando sua oferta. É isso que tem mantido os trabalhos da igreja também. A sua fidelidade. A sua fidelidade não é para com o pastor Ronald, não é para com a tesouraria da igreja, com a administração, não é para com a igreja metodista, a sua fidelidade é para com o Senhor. Quando eu fiz o propósito com o Senhor. Eu não falei isso para a tesouraria, eu não falei isso para a administração, não falei nem para minha esposa, eu fiz um propósito que eu estou fazendo com o Senhor. Então, se você tiver qualquer dúvida em relação aos dízimos, você pode conversar comigo, com a pastora. Se você tiver qualquer dúvida com o que acontece com o dinheiro da igreja, você pode conversar com o nosso administrador, o Marquinhos, o Marcos Odair, o Marquinhos. Você pode conversar com as nossas tesoureiras, a Vera e a nossa irmã Flávia. Você pode conversar com a gente também. Qualquer dúvida que você tem, se tiver problema para depositar, né, está aparecendo aqui a conta, o banco, a agência, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Dízimo é fidelidade. E dízimo é compromisso. Então, que Deus te abençoe. E eu quero convidar você agora a colocar o seu envelope aí. Segure o seu envelope na sua mão, a sua oferta. Nós vamos orar a Deus agradecendo pela fidelidade e cuidado dele. Deus querido, Pai de graça e de poder, nós queremos essa noite colocar as nossas vidas diante de Ti. Te agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua providência, porque Tu tens feito presente nas nossas vidas, porque Tu, Senhor, é um Pai amoroso, bondoso. Nós Te agradecemos, Senhor, porque em meio a essa pandemia, em meio a essa situação, Tu, Pai querido, tens feito presente nas nossas vidas. Te agradecemos pelo alimento, Te agradecemos, Senhor, pela casa que temos, pelos amigos, pelas pessoas que caminham conosco. Te agradecemos por podermos estar aqui celebrando, Senhor, usando os meios virtuais para podermos, Senhor, honrar e bendizer o Teu nome. Fica conosco, Senhor, nessa noite, que Tu, Pai querido, esteja colocando a Tua mão sobre aqueles e aquelas que estão ofertando e dizimando nessa noite. Que Tu, Senhor, que a Tua providência, Senhor, continue se fazendo presente na vida desses irmãos e irmãs. Que nunca lhes falte o alimento material. Que eles e elas sempre tenham recurso para poder pagar as suas contas. Para poder, Senhor, trazer aquilo que é necessário para as suas casas. Fica com cada um e cada uma. E que aqueles irmãos e irmãs que tiveram redução salarial, aqueles irmãos e irmãs que perderam o emprego, que a Tua mão esteja sobre eles.
Que tu, Senhor, nos dê também discernimento, sabedoria e estratégias para podermos auxiliar esses nossos irmãos e irmãs. Para que eles e elas, Senhor, possam sentir também o teu cuidado e a tua proteção. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vamos louvar ao Senhor. Um carpinteiro, um homem simples, apaixonado por uma obra, uma missão, perdoar meus pecados. Fui constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia disso, a morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Fui constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia disso, a morte
Graça e paz, amados. Vamos louvar e exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, de todo louvor. Amém? Louve conosco. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus É soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Mais uma vez, boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Isaías 5. Nós vamos ler do verso 8 até o verso de número 30. E depois, no capítulo 6, nós vamos ler só o verso número 5. Antes de nós lermos, uma explicação para você. Na Bíblia existem algumas expressões que elas já dizem para nós o que vai acontecer. Aqui nesse texto que eu vou ler tem um ai. São os chamados 7 ais de Isaías. Né? O ai, né, é uma expressão que tem a ver com um aviso. Os profetas, quando proferiam o seu ai, né, era uma coisa que ele estava para dizer que era importante que o povo prestasse atenção. O próprio Jesus usou essa expressão quando disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Lá você tem os ais de Jesus. É uma expressão que tem a ver com esse anúncio, com essa denúncia. É uma coisa que Deus está dizendo, ou o profeta está dizendo, que
que tem a ver com o cuidado que o povo precisa ter. Então eu vou ler aqui, nessa tradução que eu tenho, porque ela dá uma ênfase maior em relação ao que eu vou falar com vocês nessa noite, tá bom? Isaías 5, do verso 8 ao 30, e depois capítulo 6, verso 5, diz assim: Ai de vocês que compram todas as terras e se apossam das terras, expulsando os antigos moradores, fixando placas de não entre, tomando conta do país e deixando a população sem abrigo e sem terra. Ouvi por acaso o Senhor dos exércitos, o Senhor dos anjos, ouvi ele dizer: esses casarões vão ficar vazios, essas propriedades imensas ficarão desertas. Uma vinha de 10 alqueires produzirá apenas uma jarra de vinho, um barril de semente produzirá 10 quilos de trigo. Ai dos que se levantam cedo e começam a beber antes do café da manhã, que ficam acordados até tarde da noite bebendo, até quase perder a consciência. Tudo fazem para que em seus banquetes haja harpas e flautas e vinho à vontade, mas nada querem com a obra do Senhor. Não dão a mínima para o que ele está fazendo. Por isso, meu povo acabará no exílio, pois não percebe a situação. Seus grandes homens vão morrer de fome, e o povo comum morrerá de sede. A morte está com um apetite enorme, engolindo pessoas sem parar. Famosos e desconhecidos, todos descem por sua garganta. Isso é claro, sem falar dos bêbados, dos oprimidos e marginalizados, bem como os ilustres e poderosos. Gente arrogante, que tanto se gabava, agora está humilhada. Foram reduzidos a nada. Mas ao fazer justiça, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos anjos, será como uma montanha ao produzir a equidade. Ao produzir a equidade, o santo de Deus mostrará o que é ser santo. Então as ovelhas terão pastagem, como se fossem donas do lugar. Os cordeiros e os bezerros se sentirão em casa nas ruínas. Ai de vocês que falam mentiras para vender o mal, que levam o pecado para o mercado em grandes fardos, que dizem: o que Deus está esperando? Ele que deu o próximo passo para que a gente possa ver, não importa o que o Santo de Israel inventou, nós gostaríamos de dar uma olhada. Ai de vocês que chamam ao bem mal, que põem a escuridão na luz, no lugar da luz, e a luz no lugar da escuridão, que trocam o doce pelo azedo e o azedo pelo doce. Ai de vocês que se julgam espertos e têm um conceito elevado de vocês mesmos. Tudo o que realmente sabem fazer é beber. São verdadeiros campeões da arte de encher a cara. Vocês forram os bolsos com as propinas dos culpados e violam o direito do inocente. Mas eles não vão escapar ilesos. Assim como o fogo devora a palha e o capim seco é consumido pelas chamas, a alma deles vai atrofiar. E suas realizações vão virar pó, porque eles disseram não à revelação do Senhor dos exércitos. Não quiseram nenhum acordo com o Santo de Israel. Por isso o Eterno descarregou sua ira contra o seu povo. Ele os atingiu e os derrubou. Os montes tremeram e os cadáveres se amontoaram nas ruas. Mesmo depois disso, ele ainda estava irado, com um punho cerrado, pronto para atingi-los de novo. Ele agita uma bandeira, enviando sinais à nação, a uma nação distante, assobia para os povos dos confins da terra, e aí vem eles correndo. Nenhum deles arrasta os pés, ninguém tropeça, ninguém dorme, ninguém perde tempo, camisas bem passadas, calças afiveladas, botas polidas e amarradas, suas flechas estão afiadas, os arcos retesados, os cascos dos cavalos estão ferrados, as rodas dos carros engraxadas, bramindo como um bando de feras, rugindo forte como leões. Eles apanham a presa e a arrastam, e não há salvação para ela. Eles vão rugir e rugir naquele dia. Um som parecido com o dos vagalhões do mar. Olhem o quanto quiserem para esta terra. Vocês nada verão, a não ser escuridão e caos. Toda a luz do céu será ofuscada por densas nuvens.
E o capítulo 6, verso 5 nos diz assim: então disse eu, ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse texto, irmãos e irmãs, que são os 7 ais de Isaías, eles estão aqui para fazer alguns avisos ao povo de Israel. Era preciso chamar a atenção para que o povo de Israel pudesse entender o que estava acontecendo, para que o povo pudesse perceber que os caminhos que eles estavam traçando eram caminhos ruins diante de Deus. E então os ais de Isaías aqui, os 7 ais, falam dessa situação onde Deus está avisando através do profeta: cuidado, tomem cuidado. O primeiro ai aqui no verso 8, ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e aí eles ficam como dono do lugar. Na tradução que nós vimos aqui, eles ainda colocam uma placa de assim: não entre. Aqui o texto fala do egoísmo, daqueles que são egoístas, daqueles que pensam só em si mesmos, daqueles que iam lá e compravam, expulsavam as pessoas da terra para ficar com tudo para si. E Deus fala para eles assim: cuidado com o seu egoísmo. Cuidado, vocês pensam só em vocês mesmos. Isso é ganância. Você não pode ficar pensando só em você. A palavra de Deus diz, se eu não estou enganado, teve até alguém que falou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. E quando o texto diz isso, e o Senhor Jesus diz isso, ele está dizendo assim: você precisa aprender a amar o seu irmão e pensar nele. É por isso, irmãos e irmãs, que aqui, quando Isaías estava falando, e esses ais de Isaías estavam sendo ditos, porque Deus estava condenando esse povo. Esse povo vai depois para 70 anos de exílio. E um dos problemas que levou esse povo para o exílio foi o egoísmo. Pensar só em si. Pessoas que acumulavam dinheiro, terra, fama, poder, expulsavam os outros, não queriam saber. Deus fala assim: você está sendo egoísta, tem que pensar no seu irmão. Egoísmo, ganância, irmãos e irmãs, são coisas que não combinam com aqueles que caminham com Deus. É claro que nós queremos melhorar de vida, é claro que nós queremos ter recursos para poder melhorar a nossa vida, é claro. É claro que nós queremos uma vida melhor para a nossa família, para os nossos filhos. E é claro que nós queremos fazer de tudo para que aqueles que são amigos, para que aqueles que são da família prosperem. Amém? Glória a Deus, é assim mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado para que a ganância não tome conta da gente. Para que a gente não comece a pensar só em nós. Se eu me der bem, ok, os outros que se danem. Se eu me der bem, beleza, os outros não quero saber. Egoísmo, ganância. O profeta já dá um anúncio lá dizendo assim, Deus falando através do profeta: cuidado com vocês que ficam acumulando, juntando casa a casa, campo a campo, buscando mais, expulsando seus irmãos da terra. Cuidado. Ganância e egoísmo não combinam com aqueles e aquelas que querem caminhar com o Senhor. O segundo ai de Isaías fala sobre aqueles que se levantavam cedo para beber vinho, diz o texto. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice todo dia, continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Do verso 11 até o 22, ele vai falar sobre isso. E o grande problema aqui, irmãos e irmãs, ligado a essa questão que ele coloca como os beberrões, é que na Bíblia, quando se fala da embriaguez, do sujeito que é o beberrão, que bebe, como o texto está dizendo, bebe, né, o tempo todo, é que ele perde a sobriedade.
ele perde a sensatez. Ele se torna um insensato. Você já viu pessoa bêbada? Meu pai era um alcoólatra, né? Meu pai bebia, mas bebia até cair. Meu pai bebia cachaça mesmo. Perdia a sobriedade, perdia a sensatez. Achava que estava fazendo uma coisa muito boa, mas na verdade não. Na verdade, o que o texto está condenando aqui é que o texto está condenando essa situação social que estava acontecendo naquele momento. Os estudiosos vão dizer para nós que naquele momento lá em Israel havia um problema que nós poderíamos chamar hoje de uma crise, no sentido de que você tinha a bebida que estava sendo tomada por todo mundo, não só por aqueles que tinham posses, por aqueles que tinham o poder na mão, os ricos, mas as pessoas estavam se embriagando. Talvez pelos problemas, pelas dificuldades, pela corrupção da sociedade, haviam muitas pessoas que estavam lá se embriagando. E assim perdendo a sensatez. E assim as famílias estavam se destruindo, as famílias estavam se desagregando. Aí Deus olha e diz assim, você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque esse pessoal aí que fica aí bebendo desde a manhã até a noite, acaba não sendo sensato. Acaba perdendo a sobriedade. Sabe, agora, nesse tempo de pandemia, não, mas quando eu saía de manhã de casa para dar aula, e saía cedo, às vezes eu saía 6 da manhã, 6 e pouca, teve tempo que eu saía até um pouco antes. Às vezes eu passava nas padarias, e passava em alguns lugares, assim, alguns botecos ali, né, que a gente via, os bares, 6 da manhã, 7 da manhã, os caras lá já bebendo, enchendo a cara. E é claro que essa pessoa, se começa assim e vai durante o dia, não vai tomar boas decisões. Se torna um insensato. Deus olha para aquela sociedade e diz assim, cuidado, você está perdendo a sobriedade. Você está perdendo a clareza de que eu posso estar fazendo alguma coisa aí para querer te ajudar e você não está atento porque você está embriagado. O segundo ai fala dessa sociedade que estava corrompida pela questão da bebida e que acabava fazendo com que, principalmente os homens, acabassem perdendo a sensatez. Uma outra coisa, o terceiro ai que nós temos aqui, está no verso 18, diz assim, ai dos que puxam a iniquidade como cordas de vaidade e o pecado como tirantes de carro. Esse terceiro ai condena a teimosia. Aqueles e aquelas que em algum momento acabavam se tornando ímpios, porque eles se olhavam com vaidade, eles entendiam que eles estavam resistentes ao pecado, que eles não precisavam se preocupar com isso. Tem um autor que vai dizer que o problema desse ai aqui, no verso 18, era a teimosia. As pessoas que continuavam pecando, continuavam fazendo coisas erradas, mesmo depois de terem sido avisadas, mesmo depois de terem sido alertadas. A sua vaidade fazia com que elas entendessem assim, eu não preciso me preocupar com o pecado. E, na verdade, pelo que o texto diz para nós, essas pessoas, que não eram uma ou duas, acabavam fazendo também com que a sociedade toda acabasse se corrompendo. Há estudiosos que vão dizer que esse aviso que ele está dando aqui não é para os pobres, mas é para os ricos, ou para aqueles que eram os poderosos daquela época. Que eram justamente aqueles que estavam como referência.
Aqueles que estavam no degrau mais alto, onde o povo olhava e via que aqueles que eram seus líderes estavam pecando e não estavam se importando com isso. Eles sabiam que era errado, eles sabiam que não deviam fazer, mas a vaidade tomou conta deles, a ponto deles entenderem que poderiam continuar fazendo. Teimosia. Sabe, irmãos e irmãs, cada um de nós faz as suas opções. Cada um de nós faz as suas escolhas. E às vezes, como eu já preguei lá na igreja em outros momentos, às vezes a pessoa, mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo que está fazendo errado, mesmo já tendo sido alertada mais de uma vez, ela continua fazendo. Teimosia. Aí Deus vai lá e diz assim, cuidado com essa vaidade. Cuidado com esse sentimento que você tem de que você está livre, que você pode continuar fazendo. Tome cuidado. Porque o povo de Israel foi alertado. E esses textos que nós estamos lendo aqui, fala desse alerta que Deus está dando. Mas o povo não ouviu e por isso foi mandado para o exílio. O outro ai de Isaías está lá no verso 20. Diz assim, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, dos que fazem da trevas luz e da luz trevas, e fazem o amargo por doce e o doce por amargo. Ele está falando da corrupção moral. Ele está falando daqueles e daquelas que, naquele momento lá na sociedade, e aí eram os líderes mesmo, alguns estudiosos vão dizer que eram os reis, os príncipes, os sacerdotes mesmo, eles começaram a olhar e dizer assim, não, a gente pode fazer o que quiser. Cada um pode fazer o que quiser. Aquilo que nós chamamos hoje de relativismo. Então, assim, eu olho e sei que está errado, e sei que é o mal, mas eu digo e convenço os outros de que isso é o bem, que isso é o bom. Eu faço um doce, mas eu digo assim, isso é amargo, e convenço as pessoas de que é amargo. Ou eu faço alguma coisa azeda, mas eu quero convencer de que aquilo é doce. Corrupção moral. Nós vivemos tempos difíceis. Tempos onde a corrupção moral tem tomado conta da sociedade. Onde o relativismo tem tomado conta da sociedade. E volta e meia nós percebemos que as pessoas começam a entender que aquilo que estava errado agora está certo. E eu posso fazer. Por quê? Porque eu entendo que está certo. E porque se eu entendo que está certo e eu quero fazer isso, então eu posso fazer. Por quê? Porque a verdade está relativa a mim. Não, mas e a Bíblia? Não, a Bíblia não interessa. A Bíblia é um livro ultrapassado. Eu tenho que fazer o que eu quero. E as pessoas têm que aceitar o que eu quero fazer. Transformar o doce por amargo e o amargo por doce. A luz trevas e as trevas luz. É em momentos assim que nós precisamos ter a clareza de quem nós somos, das escolhas que fazemos. No mundo que vivemos hoje, volta e meia, sofremos situações e embates aonde as pessoas querem nos convencer de que aquilo que a palavra de Deus, que a Bíblia, que as nossas convicções dizem, meu, isso está errado e não é de agora. Mas as pessoas querem fazer com que a gente entenda que está certo. Mas e a Bíblia? Não, a Bíblia não interessa. Tem que mudar a Bíblia. Aonde está lá que está errado, a gente vai lá e muda, apaga e coloca, isso está certo. Relativismo moral, relativismo ético. Quer transformar o amargo por doce e o doce por amargo. Foi por situações assim que o povo de Israel acabou indo para o exílio também. Já naquela época haviam pessoas que queriam fazer isso. O quinto ai de Isaías está lá no verso 21, ele diz assim, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Gosto muito desse texto.
né? Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. O que é isso? Soberba. O sujeito que entende, que sabe, que entende que ele não precisa se preocupar com o que os outros pensam, ele vale por ele mesmo. É preciso lembrar que na Bíblia a soberba é um pecado seríssimo. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Eu tive um aluno no seminário faz muito tempo. E esse meu aluno, ele era um cara assim, tanto quanto arrogante. E aí um dia, nós estávamos conversando sobre culto, sobre pregação da palavra. E aí ele disse assim, não, eu parei de ouvir esses pregadores aí. Esse pessoal prega muito mal, esse pessoal não sabe pregar. Então, sabe o que eu faço? Eu gravo as minhas pregações e quando eu preciso de edificação, eu ouço as minhas pregações e eu mesmo me edifico. Aí, nós estávamos na aula, os alunos, um olhou para a cara do outro e eu olhei assim, nossa, você é um cara muito bom, hein, rapaz? Você mesmo se edifica? Assim, não vou ficar ouvindo essas pessoas aí, eu mesmo me edifico. E eu pensei, esse deve ser o último grau da soberba. Eu não ouço ninguém. Eu não preciso de ninguém que me instrua. Não preciso de ninguém que me ensine. Eu sei. Sábio aos seus próprios olhos, prudente diante de si mesmo. Não, ninguém precisa me ensinar nada, eu já sei tudo. Eu tenho clareza de que a palavra de Deus, a igreja, as pessoas que conhecem um pouco mais, não, ninguém pode me ensinar nada. Por quê? Porque eu já sei tudo. Eu tenho clareza. Sou sábio aos meus próprios olhos. Você tem que tomar cuidado com isso. Como é bom quando a gente tem pessoas que nos ensinam e quando a gente tem um coração ensinável. Quando a gente entende que é preciso caminhar ao lado de pessoas que podem nos instruir. Sabe? Quando eu era militar, uma das coisas que eu aprendi foi a ouvir aqueles que já estavam na caserna há mais tempo. Ouvir os mais antigos, como diz lá. Por quê? Porque essas pessoas tinham experiência, elas tinham algo para nos dizer. Tome cuidado se você é desses que é sábio aos seus próprios olhos. Se você é desses arrogantes, dessas pessoas arrogantes, que não quer aprender nada de ninguém, ou acha que sabe tudo. Talvez Deus esteja querendo te ensinar muitas coisas, mas como você não tem um coração ensinável, então você não é capaz de aprender. O que a palavra de Deus diz aqui para aquele povo? Assim, tome cuidado com esse pessoal orgulhoso aí, com esse pessoal soberbo, esse pessoal que acha que sabe demais, mas não tem um coração aberto para aprender, uma mente aberta para poder aprender também, não tem um ouvido aberto para poder escutar o outro lado. Tome cuidado. Uma das razões do povo ter ido para o exílio foi que tinha muita gente lá se achando. Deus diz assim, tome cuidado com esse povo que está aí. Tome cuidado com essa gente que está aí te instruindo e dizendo assim, eu sei. Não precisa de ninguém que me ensine. Tome cuidado. Ouça o que Deus tem para dizer. Uma outra coisa importante, e o sexto ai diz isso. O sexto ai diz o seguinte, ai dos que justificam o ímpio por suborno e ao justo negam a justiça. Aqui o texto está falando, especificamente, dizem os autores, sobre os juízes que vendiam a sentença, sobre a perversão da justiça, sobre aqueles que vendiam o direito, sobre aqueles que vendiam sentenças. Você achava que vender sentença era uma coisa de agora, né? Você achava que lá não existia essas coisas. Não, mas lá já existia isso. Já existiam juízes corruptos lá. Lá naquele momento histórico.
cerca de 700 anos antes de Cristo, já tinha corrupção, já tinha juiz corrupto, já tinha gente vendendo sentença, desqualificando o justo, para poder dar a sentença, o ganho, para aquele que na verdade não tinha razão. Perversão da justiça. Deus condena isso. É claro que nós vivemos num mundo injusto, e é claro que a gente sabe que existem autoridades que são corruptas. É claro que nós sabemos que no mundo político, no mundo que nós vivemos hoje, tem muita corrupção. Isso é condenável, nós temos que condenar isso também. Mas a questão é saber se eu não estou sendo conivente com essa corrupção. A questão é saber se em algum momento eu também não ando sendo injusto. É muito fácil quando a gente fala da corrupção do outro. Eu tinha um professor de ética que dizia assim, né? Que quando você pensa no ser ético e quando você pensa na corrupção, às vezes o sujeito diz assim, não, tá errado lá no STF, onde é que já se viu, tá errado, os políticos fazendo isso e aquilo. Mas o sujeito não é aluno, ele vai lá, consegue uma carteirinha de estudante e vai lá para comprar a entrada para o cinema para pagar meia. Isso é corrupção também. Sabe aquelas pessoas que pegam o cartão da criança que a prefeitura dá, que é para a criança poder usar o ônibus lá, e aí o cara vai lá e usa aquele cartão para ele e não a criança? Isso é corrupção também. Se você é aquele que passa pano em alguma questão e você sabe que está errado e vai lucrar com isso, ou alguém está lucrando com isso, isso é corrupção. Agora tem o Uber, né? E o Uber te dá o recibo. Mas eu lembro que antes do Uber, eu pegava táxi e aí eu precisava do recibo para mostrar depois para a tesouraria da igreja, ou mesmo para a região, quando eu ia fazer algum trabalho para a região. E aí quando chegava assim, eu dizia para o rapaz assim, eu preciso de um recibo. Aí o sujeito pegava lá o talão para fazer o recibo e perguntava assim, de quanto o recibo? Não, quero do valor que você falou assim. Não, tudo bem, mas é que tem gente que pede para gente colocar, mas não, eu quero do valor que você vai me passar aí. Eu acho que a minha esposa vai lembrar, uma vez nós fomos num médico, lá na Moca, lembra? Nós fomos no médico lá na Moca, e aí precisava do recibo, né, para colocar no imposto de renda depois. E aí minha esposa perguntou assim, né, olha, eu preciso do recibo. E aí ele disse assim, ah tá, de quanto que você quer o recibo, lembra? Ela disse, não, a gente quer do valor que foi a consulta. Mas sabe, ele perguntou de uma forma tão natural que você fica assim, rapaz, onde é que eu tô? Mas por que ele fez isso? Por que o motorista de táxi naquele momento fez essa pergunta para mim? Porque era uma coisa normal. Perversão da justiça. Não adianta só discutir a justiça e falar da justiça lá em Brasília. Aqui no governo do estado, no governo local, aqui na prefeitura de São Paulo. Não. A gente tem que discutir a corrupção e a perversão da justiça aonde eu estou. Na igreja, na casa, nos ambientes que eu ando. Ai dos que justificam ao ímpio por suborno. Tome cuidado, para que você não seja pego pervertendo a justiça. Então ele diz para nós aqui nos 6 A's primeiros, ele diz assim, tome cuidado com a ganância e o egoísmo. Tome cuidado com os beberrões, a gente sabe que a questão aqui é, tome cuidado para você não perder a sensatez, para você não perder a sobriedade. Ele fala que tome cuidado, lá no 3º ai, com a sua teimosia. Ele fala no 4º ai, tome cuidado com o orgulho, com a falsidade. Tome cuidado para você
não perverter o conceito da moral por um relativismo que não tem nada a ver com o Evangelho. Tome cuidado para você não ser orgulhoso, para você não se corromper, entendendo que você é o sabichão, que você é a sabichona, que você sabe tudo, e não entender que talvez você precisa aprender algumas coisas. Entenda que perversão da justiça não tem a ver só com altos postos. Perversão da justiça tem a ver com coisas que acontecem no nosso dia a dia. E nós precisamos ser pessoas justas, honestas, corretas. E o último ai de Isaías é aquele que nós lemos lá no capítulo 6, verso 5. Quando Isaías está diante do trono do Senhor. E aí, quando ele está lá diante do Senhor, depois de ter ouvido todos esses anúncios, ele vai dizer assim: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Isaías olha e diz assim: ai de mim, Senhor. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós que vivemos nesse mundo cheio de corrupção e maldade, nós que vamos tomar a ceia daqui a pouco, é bom saber se nós não estamos enquadrados em alguns desses ais que Isaías colocou. E se você está num desses ais, em algum desses 6 que nós falamos, que você também possa olhar para si, antes de tomar a ceia, e dizer para o Senhor: ai de mim que estou perdido. Eu vivo num mundo cheio de pessoas impuras, de lábios impuros. Mas os meus olhos têm visto a glória de Deus. Eu tenho buscado o Senhor. Então, quando você for tomar a ceia hoje, quando você for fazer a oração antes da ceia, se coloque diante do Senhor e diga para o Senhor quem você é de fato. Se você, ao ouvir esse sermão, se enquadrou em algum dessas ais que foram colocados, é tempo de talvez você pedir perdão a Deus. É tempo de você se colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, me aprimora, me aperfeiçoa. Eu não quero ir para o exílio. Eu não quero ser como esse povo que foi mandado para 70 anos de exílio. Eu não quero sofrer isso. Eu quero a redenção. Eu quero sentir o teu cuidado, a tua proteção. Eu quero me sentir guardado por ti. Isaías disse: ai de mim que estou perdido. A palavra de Deus diz, e a teologia diz, meu irmão e minha irmã, que para que haja perdão tem que haver sincero arrependimento. Então talvez antes da ceia seja o tempo de você se colocar diante de Deus e se arrepender diante do Senhor, para ter uma vida redimida, para que o sangue de Jesus te limpe de todo pecado. Que o Senhor te guarde e te proteja. Que o Senhor se faça presente na sua vida. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
doce da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Meu irmão e minha irmã, convido você nesse momento a se colocar na presença do Senhor. Nós vamos fazer aqui a consagração dos elementos da ceia, a oração que temos aqui no nosso ritual. Mas eu convido você aí onde você está a fazer a sua oração diante de Deus. Lembrando da mensagem que nós ouvimos, que você possa colocar diante de Deus o seu coração. Se você tiver alguma coisa para pedir perdão ao Senhor, para se arrepender, coloque diante de Deus. E saiba que pelo sangue de Jesus vertido na cruz, você tem o perdão. E você pode viver a graça de Deus. Bem, vamos fazer a consagração dos elementos e tomar a ceia juntos, irmãos e irmãs. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Obedientes à instituição de tomar do Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, de Tua Divina Majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar. Tendo a lembrança a bendita paixão e morte, a poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós suplicamos ao Pai, que nos ouça com Teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo, e por Tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo-o segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com Teu Espírito e abençoes as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas aquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pastora Elias. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Irmão e irmã, pastor e Elias, tomemos, irmãos e irmãs, na certeza de que o Senhor é aquele que nos redime diante do Pai.
Deus querido, Pai de graça e de poder, mais uma vez nós queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu cuidado, por podermos estar aqui nessa noite, celebrando a ceia que é tua. Enquanto igreja mesmo, Senhor, distantes corporalmente um do outro, temos a certeza de que onde nós estamos, a tua presença é conosco. Que tu, Senhor, venha a estar com o teu povo, fortalecendo, guardando, protegendo, em meio a essas situações que enfrentamos, em meio a esse tempo que enfrentamos, que possamos sentir a tua doce presença e que a tua doce presença nos fortaleça nessa jornada. É por Cristo Jesus que nós oramos e entregamos esse tempo e esse culto na tua presença. Amém. E que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, e conosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Celebrai com júbilo, Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia.